Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre um jogo de tabuleiro fantástico. É o jogo de xadrez. Jogo de xadrez também considerado um esporte, e tem aí, inclusive, projetos de lei para incluí-lo na grade oficial das escolas em geral, né, no currículo das escolas, e fazer parte, então, da grade obrigatória de todas as escolas. Mas enquanto isso não se concretiza, né, bora aprender um pouquinho mais sobre xadrez, né? E para isso eu preparei aqui algumas dicas, vou ensinar algumas regras que são básicas, pelo menos, para que você possa jogar seu xadrez, você possa se divertir, se tornar, quem sabe, aí um atleta profissional de xadrez, já que xadrez é considerado também um esporte. Bom, o xadrez é constituído de um tabuleiro, né, com 64 casas. Na verdade, são 8 linhas, 8 colunas. As linhas, né, nós temos aqui a numeração na lateral do tabuleiro, em geral tem a numeração, né, de 1 a 8, e as colunas, elas já recebem letras como referência, né, e também nós temos aqui 8 colunas, né, de A até H. Às vezes você vai encontrar isso dos dois lados do tabuleiro. Esse aqui tem de um só, mas é possível você encontrar as letras dos dois lados. O detalhe é que quem estivesse jogando de negras, né, estaria olhando como se as letras estivessem invertidas. Então, sempre as peças brancas são colocadas do lado onde as letras estão organizadas corretamente, né, e as peças negras onde as letras parecem estar invertidas. Assim como o número 1, ele coincide, né, com a letra A, né, ou com a letra H, aqui no caso, né, do lado das brancas, né, onde as letras estão organizadas corretamente. Isso é importante para quando você for aprender a notação em xadrez, qual a maneira de escrever as jogadas do xadrez para estudar depois, ou se você for estudar as jogadas de algum outro jogador, aí, tentar analisar, tentar entender melhor e criar alguns planos. Bom, o xadrez possui 16 peças para cada jogador. São 16 peças brancas, 16 peças negras, né? Sendo 8 peões, 2 torres, né? 2 cavalos, 2 bispos, sendo que você vai ter um bispo de casas claras e um bispo de casas escuras, uma dama, também chamada de rainha, né? Aqui as crianças gostam muito de falar rainha e não dama, e um rei. O rei é sempre o que tem a cruz na cabeça, né? Tem aqui uma cruzinha, você vai sempre ver isso, né? E a dama, essa com mais, né? Seria uma coroa cravejada de pedras preciosas, de joias ou algo assim. Tá? O jogo em si é uma batalha de 2 castelos, né? Esse reino contra o outro reino. E a ideia de cada um é invadir e conquistar, né? E como se conquista? Você pode ir capturando as peças dos adversários e depois disso, né, até chegar ao rei adversário e aplicar-lhe o que nós chamamos de checkmate, que é quando o rei não tem mais como escapar da jogada que você está fazendo, certo? Então, para isso vai ter uma batalha, mas nesse momento eu vou explicar os movimentos das peças e como cada peça funciona. Depois, num outro momento, eu vou explicar essa parte do jogo em si. Tá? Então, nós temos os 8 peões de cada lado. Tá? Os peões claros e os peões escuros, ou os peões negros. Como um jogo de dama, o xadrez, as brancas sempre começam. O primeiro movimento é sempre das brancas. E tem várias opções para você começar, tem várias alternativas. Mas o que eu vou mostrar agora são apenas movimentos e não ideias de abertura, ok? Então, vamos imaginar que você vai começar com esse peão. O primeiro movimento do peão, a primeira vez que você for mexer qualquer um dos peões, né, se for a sua vez e você for movimentar qualquer um dos peões, o peão ele pode andar 2 casas, ele tem essa possibilidade de se movimentar logo 2 casas.
assim como o adversário também tem a mesma possibilidade, movimentar 2 casas em seu primeiro movimento, né? Bom, movimentei esse peão 2 casas. Os outros peões também podem movimentar-se 2 casas? Sim, com toda certeza, os outros peões que ainda não se movimentaram podem movimentar-se por 2 casas, tá? Vamos imaginar que esse peão queira se movimentar também 2 casas. Então, ele também pode fazer isso, usar desse artifício, né, dessa possibilidade. O detalhe, você vai sempre pensar se vale a pena, se está de acordo com a sua estratégia, com o seu plano tático para aquele momento, fazer esse movimento, tá? As outras peças, né, o adversário também pode fazer isso, movimentar 2 peças, fazer 2 movimentos com o peão nesse momento? Sim, ele poderá, a qualquer peão que ele tiver aqui, também movimentar-se 2 peças, 2 casas, tá? Ele também pode, ou pode simplesmente movimentar uma casa se ele quiser. É uma escolha estratégica que ele vai fazer, que você vai fazer também no seu momento de você fazer a sua jogada, né? Então, vocês perceberam? Se eu quiser, vamos imaginar que eu queira movimentar esse outro peão, 2 casas. Posso? Pode. Vamos imaginar que o adversário, ele movimentou uma vez aqui agora, mas ele quer movimentar 2 vezes o outro. Ele pode fazer isso? Sim. É o primeiro movimento do peão, então deve ficar gravado isso. O primeiro movimento de cada peão pode ser 2 casas. E os próximos movimentos do peão? Aí não dá mais para ser 2 casas. Agora ele pode, se eu tentar movimentar 2 casas com esse peão que já gastou esse direito, ele não vai mais, ó, percebe? Eu vou clicar nele, percebe que ele está indicando agora essa bolinha verde, dizendo que agora ele só pode ir uma única casa para frente. 2 casas, ó, eu tento levá-lo, né? E ele não vai mais 2 casas. E se eu levar uma casa? Agora ele vai uma casa, né? E esse peão, né, está aqui. Se o adversário resolver mover esse 2 casas, tá? Agora, vamos entender uma outra regra para peões e para todas as peças. Ele movimenta-se 2 casas desde que a casa esteja livre. Como a casa não está mais livre para ele se movimentar, ele não consegue mais. Ele pode movimentar uma casa? Sim, se ele quiser movimentar uma casa aqui, ele pode, né? Se ele quiser, mas ele não, aí é uma escolha que vai fazer, que você ou o seu adversário vai fazer, né? E se ele quiser mover o outro peão 2 casas, ele pode? Pode sim, movimentar 2 casas com outro peão. Então, para cada peão, cada vez que um peão for se mover, que você for mover um peão da sua equipe, né, do seu tabuleiro, do seu lado do jogo, você poderá escolher, se for o primeiro movimento dele, movimentá-lo 2 casas. É claro que isso de acordo com uma estratégia. Eu estou movendo aleatoriamente aqui, isso aqui não funciona no jogo, não é bom, não estou dando nenhuma dica de jogada aqui, apenas de como movimentar os peões. Tudo bem? Então ele se movimenta 2 casas no seu primeiro movimento. Caso você decida por fazer isso, ou se preferir mover uma casa só, pode mover uma casa só. No próximo movimento, ele não movimenta mais 2 casas, desde que, uma vez que ele andou, gastou esse direito, ele não tem mais esse direito, os outros continuam tendo, tá? Quem ainda não se movimentou, continua tendo o direito de 2 movimentos, mas quem já se movimentou, não tem mais esse direito, tá? Perdeu o direito de mover 2 casas. E também entender que ele movimenta 2 casas caso as 2 casas estejam livres. Se não estiver livre, ele não consegue, tá? Como é que o peão... um detalhe, o peão anda só para frente e peão nunca volta. Peão é um soldado que só vai para a guerra, só segue em frente para a guerra e nunca volta. Ele vai voltar ou morto, né? Ele volta para a caixa morto, né? É capturado ou promovido, ou capturado ou promovido. Então, uma vez que ele já começou a andar, ele não volta mais.
Depois eu vou falar de outras peças, mas para o peão é essa regra que vale, tá? Mas como é que o peão captura, né? O peão toma ou captura sempre em diagonal. Então, esse peão, se quiser, pode capturar esse peão, se quiser, pode capturar esse peão, mas esse peão não captura esse, olha. Ele não consegue, né? E diferente de dama, que você pula por cima, no xadrez, a peça vai ocupar a casa da peça que ela capturou. Qualquer peça do jogo de xadrez, ao capturar uma peça adversária, ocupa a casa em que ela estava. É como se invadiu a trincheira do adversário, a trincheira do inimigo, tomou aquele espaço, né, derrubou e venceu o inimigo ali, ele ocupa aquele espaço, tá? Só vai poder se mover no próximo movimento se estiver livre, né, o espaço para movimentação, tá? Então, aqui você vai fazer a sua escolha. Se quiser capturar esse peão, ele pode capturar, sempre nesse movimento aqui, ó, em diagonal, tá? E se esse peão quiser capturar esse peão, ele pode também? Sim, ele pode capturar, mas em diagonal também. Ou ele pode ignorar. Diferente do jogo de dama, se você estiver acostumado, no jogo de xadrez, né, não existe a obrigatoriedade da captura. Os dois podem ficar se ameaçando aqui durante o jogo inteiro e nenhum dos dois fazer nada, tá? Não precisa necessariamente ir para o combate. Ele pode simplesmente um ficar olhando para o outro, né, e não fazer a captura. Então, esse peão, ele pode se achar interessante, ele pode vir para essa casa ou ele pode vir para essa captura, tá? Ele não pode voltar mais, tá? Não existe a possibilidade de volta para o peão, né? E se achar, então, interessante, esse captura, ou se não quiser capturar, você pode mover para frente de novo, né? E os outros peões podem continuar se movendo? Sim, os outros peões podem continuar se movendo, tá? Digamos que esse peão se mova, resolva mover aqui 2 casas. Digamos que esse peão também mova aqui, vamos ver aqui, esse aqui, ele pode ir para frente, não capturou, decidiu ir, né? Assim, esse também não pode andar mais 2 casas, agora só uma casa, caso ele queira. Não, mas eu também não quero capturar, né? E continua seguindo em frente, né? Esse soldado decidiu aqui que ele não vai derrubar ninguém, ele vai seguir em frente, né, até chegar nas trincheiras, no final da trincheira inimiga. Existe uma jogada de peão, né, chamado en passant, né, que é quando um peão, para fugir da captura ou de acordo com a estratégia, ele poderia vir aqui, né, e daí ser capturado. Mas vamos voltar aqui. Digamos que o adversário, para escapar desse peão, resolva andar 2 casas. Percebe que ele fugiu, ele deveria parar aqui. Se ele parasse, daria a possibilidade da captura desse peão por esse. Se o jogador de brancas achar interessante, ele pode fazer a captura. Percebe, ó, que apareceu uma bolinha aqui também, né? Não só aqui, mas apareceu ali, ao contrário dos outros. Porque ele está dizendo que, poxa, mas se não tem nada aqui, como é que esse peão vai andar para lá? Ele pode simplesmente agora andar para lá e houve a captura. Mágica? Não, não é mágica. É chamado de en passant, né? É uma palavra que indica que você capturou o peão de passagem. Quando que esse en passant acontece? Vamos dizer que eu faça qualquer outra jogada agora. Ela tem que ser, o en passant ele tem que ser imediatamente ao movimento de 2 casas do peão adversário para fugir de uma captura. Ele tem que acontecer imediatamente. Se as brancas não fizerem a captura agora e fizer qualquer outra jogada, digamos que capture aqui, né? Aí as negras faz uma outra jogada de peão para cá. Eu consigo capturar em passante agora? Percebe que nem aparece mais a bolinha ali. Eu não consigo mais. Eu perdi
o momento, eu perdi a oportunidade. Então, o en passant só pode acontecer no exato momento seguinte a um movimento de duas casas de um peão adversário. Vale tanto para as peças claras, né, como para as peças negras. Vamos trazer aqui também. Se as brancas agora fizeram uma movimentação assim, as negras, ó, percebe que apareceu os dois pontinhos verdes ali? Agora está indicando que as negras podem capturar de passagem também, né? Então, é uma oportunidade aí para os peões negros capturar esse peão aqui. Claro, é obrigado? Não, somente se, de acordo com a sua estratégia, de acordo com aquilo que você está observando, achar que é interessante, tá? Se achar que não deve, não faz a captura e continua o jogo, tá? Vamos imaginar que capturou, tá? A promoção de peão, ela acontece sempre que, vamos seguir com esse peão aqui, ele pode ser capturado aqui, tá? Eu não vou fazer a captura porque eu quero demonstrar, né, como acontece a promoção de peão, ok? Nesse momento. Então, digamos que as negras não capturaram ali, né? Salvou a dama aqui. Não vou, né? Que seja, salvou a dama. E capturou. Olha como apareceu aqui as opções aqui. Se eu quero promover agora esse peão, ele vai ganhar uma nova patente, ele vai deixar de ser um soldado raso para ser um soldado com uma patente maior, melhor, com mais poder de fogo. Ele vai ser uma arma melhor agora para o combate. Então ele pode se promover para a dama, né, que em geral é a escolha mais lógica, mais adequada. Nem sempre, haverão situações, não vou explicar agora, que não pode ou não vale a pena ou é prejuízo se promover para dama. Também pode se promover para cavalo, para torre ou para bispo. Percebe que ele não pode promover-se nem para outro peão, afinal não seria promoção, e nem pode se promover para rei. Você não pode ter dois reis no tabuleiro, né? Digamos que a escolha mais lógica, todos querem fazer, escolheu dama, tá? E se promoveu então para a dama. E agora as brancas possuem duas damas no tabuleiro, tá? Então isso é possível. Isso seria então todas as possibilidades de jogadas com o peão. Então o peão anda sempre em frente, nunca volta, só volta agora promovido. Agora a dama pode voltar, ela terão outros movimentos que eu vou explicar, que agora são os movimentos da dama. Não é mais um peão, esse aqui não é mais um peão, tá? Agora se tornou uma outra peça de outro valor, certo? Aqui também, né, os peões das negras também poderiam fazer a mesma história, né? Poderia, agora que foi ali, digamos que esse peão resolva. E aqui você pode também, do mesmo jeito, vir aqui promover igualmente, né, para a dama. Então, agora as negras também têm duas damas no tabuleiro. Agora esse que já foi um peão um dia, deixou de ser um soldado raso, né? Se fosse em patente seria, vem depois lá um sargento, um coronel ou algo assim, né? De acordo com as patentes aí do seu jogo, né? É um Pokémon que evoluiu, né? Pense assim, a promoção de peão é a evolução do Pokémon, né? O peão agora ele evoluiu para algo melhor. Claro, poderia ter evoluído para uma outra peça que não, né? Vamos até voltar aqui. Vou deixar aqui mesmo. Vamos deixar aqui mesmo. Sim, evoluiu então para pronto. Fica assim, fica bonitinho. Duas damas aqui. A próxima peça que eu vou explicar o movimento, né? Não, isso aqui não é um jogo, eu só estou mostrando como as peças se movimentam, né, e como elas trabalham, tá? A próxima peça que eu vou mostrar o movimento aqui, então, será do
Cavalo. Vamos mostrar o movimento do cavalo. Vou mostrar esse cavalo. O cavalo, ó, quando eu clico nele, já está mostrando as casas que ele pode ir. Então, na prática, ele anda, né, 2 casas, ele vai em frente a 2 casas e vira uma. Então, ele pode virar para a esquerda, ele pode virar para a direita, né? Ou ele pode andar uma casa e virar 2 também, como você preferir. Então, por isso ele consegue vir ou aqui, ou aqui, ou aqui. Nós sempre dizemos, né, que o cavalo anda em L, ou pelo menos uma referência que as pessoas gravam muito mais fácil, né? O cavalo faz um movimento de L. Na verdade, que seria um L de ponta cabeça, né? Subir e virar. Minhas setas não estão funcionando agora, depois eu coloco na edição. Mas o cavalo anda sempre em L aqui, né? Seria uma explicação bem lógica. Então, digamos que o cavalo foi e andou ali. Um detalhe que você pode usar para sempre lembrar qual é o movimento que vai ter que fazer com o seu cavalo é que o cavalo, ele está numa casa clara, ele vai sempre terminar em uma casa escura. Se o cavalo está numa casa clara, ele vai sempre terminar em uma casa escura. Tá? Assim como o cavalo das brancas pode mover aqui, o das negras também é a mesma coisa. Agora perceba que esse cavalo ele pode vir tanto aqui como vir aqui também. E aqui ele pode fazer uma captura. Então lembra que eu disse? Sempre que as peças terminam numa determinada casa e tem um adversário ali, uma peça adversária, ele vai tomar essa peça adversária, se estiver de acordo com o seu tipo de movimento e de captura, né, e vai ocupar aquela casa. Então, no caso do cavalo, né, ele captura sempre ao final do seu movimento, Tá? Ele não captura no meio do caminho, da passagem. Então, esse cavalo consegue vir e capturar aqui. Então, esse cavalo ele pode capturar esse ou esse. Então, digamos que ele veio e captura ali. Esse cavalo pode continuar andando pelo tabuleiro. Esse poderia vir aqui. Claro que poderia ser capturado pelo rei, mas eu não vou demonstrar isso agora. Esse cavalo poderia vir aqui para capturar aqui. Claro que agora virou um cheque. Não, vamos voltar, que eu não quero falar do cheque agora. Tá? Vamos deixar o cheque para depois. Ok? Então, esse é o movimento do cavalo. E o cavalo trabalha muito bem nessa posição do meio. Olha quantas casas ele marcou como possibilidade de movimento. Inclusive, essa casa que está com o peão ali. Inclusive, a casa do peão é uma possibilidade de movimento. Então, ele pode vir aqui, 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 aqui e aqui, e inclusive capturar aqui esse peão. Então, essa é a grande vantagem do cavalo, né? Uma peça muito importante de ser usada no jogo, né? Pelo poder de ataque que ela tem, pelo alcance, e, além disso, é a única peça, né, que, para começar o jogo, né, ela pode pular por sobre as outras. Tá? Vamos voltar lá no começo. O cavalo é a única peça que não depende, né, de estar liberado o tabuleiro para ele sair. Ele consegue pular, né, por sobre todas as outras peças. Tá? Vamos para uma posição que agora nem lembro mais onde estava. Né? Mas ok, vamos continuar daqui. Então, esse cavalo consegue sair aqui, assim como um detalhe interessante. Esse cavalo ele não consegue vir aqui porque tem uma peça da sua equipe. Então ele só conseguiria vir até aqui caso isso fosse uma peça adversária, não fosse uma peça da sua própria equipe. Tudo bem? Mas ele consegue vir aqui, ele consegue vir aqui, assim como esse aqui também consegue vir aqui ou vir aqui. Tá? Depois eu vou explicar dos princípios do jogo e para onde, em geral, nós pensamos que é melhor que o cavalo vá, que posicionamento, né,
que local ele fica melhor. Né? Mas já adianto que cavalo no canto causa desencanto. É uma frase usada aí por conta daquilo que eu mostrei antes, né? De que o cavalo, ao ir para as laterais, ao estar aqui no meio, ele consegue um ataque de muito mais casas do que um cavalo que venha, vamos pegar... Por que você não quer ir, meu querido? Eu movimentei ali antes, né? Então, o cavalo vindo aqui, ele consegue muito mais casas do que um cavalo que vem aqui no canto. Então, aqui eu posso ir capturando, né, ou atacando com esse cavalo, né, enquanto esse daqui, ó, ficou bem mais restrito às casas que ele pode ir. Tá? Então, o cavalo movimenta sempre num formato de L, é uma maneira legal de você decorar aí para o seu jogo. Ele, né, você ou pode pensar que ele anda duas e vira uma, para qualquer lado, ele anda duas e vira uma, então aqui ele pode subir duas, virar uma, ou andar uma, virar duas, né, como você achar que fica melhor para o seu raciocínio. Mas uma maneira legal de entender é que ele vai sempre terminar numa casa de cor diferente da que ele já está. Se ele está numa casa clara, ele vai terminar numa casa escura. Né? Se ele estiver numa casa escura, ele só pode terminar em uma casa clara. Tá? Por exemplo, ele poderia vir aqui capturar aqui. Claro que ele poderia ser capturado pelo peão? Sim. Qualquer peça captura qualquer peça, com exceção, né, do rei, que nunca se encosta no próximo rei. Na verdade, o rei nunca é capturado, tá? Mas o rei também faz capturas, né, de qualquer outra peça. Certo? Eu vou explicar assim quando eu chegar nos movimentos do rei, eu falo um pouco mais. Né? Mas aqui, como eu estou demonstrando o cavalo, eu não vou fazer a captura aqui. Tá? Então o cavalo também ele poderia ir ali e fazer a captura da torre, né? Ou continuar capturando ou jogando aqui no tabuleiro. Tá? Eu vou usar aqui para ir limpando aqui um pouco o tabuleiro de peões, né? E daí assim eu poder explicar das outras peças. Tá? Então, entendemos como funciona o cavalo, ou pelo menos um pouco? Bom, vou explicar os bispos agora. Aproveitar para explicar bispos. Bispos são essas duas figuras aqui, né? Tem duas do lado das claras e duas do lado das escuras, né? Das brancas e negras. Percebe que o bispo, ó, ele consegue movimentar-se na diagonal, sempre em diagonal, ele não vai para frente, tá? Nem anda para os lados, somente nas diagonais. Então, um bispo pode andar em linha reta quantas casas livres ele quiser ou achar importante. E se a última casa de interesse dele estiver ocupada, ele pode capturar a peça. Se for uma peça adversária, ele pode capturar e assim ocupar a casa. Se for uma casa de um parceiro, aí não é possível, tá? Ele só captura se for uma peça adversária. Então, o bispo pode andar quantas casas livres ele achar interessante. Então, se tiver ocupada por uma peça adversária, ele pode capturar essa peça, né, ocupando o lugar daquela peça. Também pode ser capturado por outra peça. Não vou demonstrar agora. Então, esse bispo ele não consegue sair aqui. Ó, a casa tá ocupada com a peça parceira aqui, com um coleguinha. Então, não dá para sair por aqui. Ele não pula. Como ele não anda nem para frente, nem para os lados, e nem faz curva, a única peça que faz curva é o cavalo, né? O bispo só consegue andar. Esse aqui poderia sair por aqui capturando essa peça. Mas agora ele vai estar preso aqui, só poderá voltar depois, caso queira. Tá? Esse outro bispo ele consegue saindo também. Poderia ir lá para capturar, pode vir aqui. Né? Assim como esse bispo também consegue sair, né, da onde ele estava de maneira tranquila. Já que ele pode andar quantas casas livres ele quiser, né, casas que não estejam ocupadas por uma peça parceira, né, da sua própria equipe, e se estiver ocupada por um adversário, então ele pode capturar esse adversário, né, e daí tendo a possibilidade
tendo a possibilidade, não, e daí ocupando a casa em que estava esse adversário. Correto? Perfeito? Tá? Vou falar agora das torres. Tá? As torres são essas duas peças aqui, na verdade agora é o movimento das negras, né? Vamos começar essa torre que está em perigo, está sendo atacada por esse bispo. Então ela pode simplesmente, né, se proteger de que maneira? Se movimentando, é claro, se tomando uma outra casa que não a casa que está sendo ameaçada por aquele bispo. As torres elas andam para frente, para trás e para os lados, tá? As torres andam para frente, para trás e para os lados. Então essa torre ela pode andar, tá vendo? Já marcou as casinhas aqui para o lado. Ainda não pode andar para frente aqui, por quê? Porque está ocupado por uma peça, por um coleguinha, tá? Senão ela poderia andar para frente também, né? A torre não anda em diagonal, não captura em diagonal. A torre captura aquilo que está em seu caminho, peças inimigas que estão em seu caminho. Correto? Entenderam até aqui? Então, para essa peça sair desse ataque, no caso, ela pode andar aqui para o lado. Lembrando, a torre também anda quantas casas livres ela quiser. A torre anda quantas casas livres ela quiser, para frente, para trás ou para os lados, tá? Nós falamos em diagonal, em horizontal ou vertical, né? Que é a visão que nós temos aqui no caso da tela do computador. Então, seria aqui, né, na horizontal, linha do horizonte, ou na vertical, aqui de cima para baixo, de baixo para cima, como você preferir. Lembrando que o bispo, né, ele também pode voltar, assim como o cavalo pode voltar, a dama pode voltar, o rei pode voltar, a torre pode voltar. A única peça que não volta é o peão, só volta promovido, só volta morto para a caixinha ou promovido dentro do tabuleiro. Tá? Então a torre, lembrando, ó, percebe que ela pode, já marcou o peão aqui inclusive, né? Ela pode andar em linha reta para frente ou para os lados, quantas casas livres ela quiser. Isso vale para torre branca ou para torre escura. Digamos que essa torre queira sair aqui também, ela pode andar para o lado. Essa torre queira andar para cá, ela pode andar para cá. Torre captura a torre? Sim, torre captura a torre também. Outras peças captura a torre? Sim, qualquer peça captura a torre. Tá? Inclusive o peão captura a torre. Apesar de ele ter uma patente menor, ele pode capturar um soldado de patente maior. Nenhum problema. Até aí. Perfeito? Então já falei das torres, já falei dos cavalos, já falei dos bispos, já falei dos peões. Vamos falar das damas. As damas são essas duas peças aqui. São essas peças que têm a sua coroa é um pouco diferentinha, né? Cheia de pontinhas. Quem tem um tabuleiro com peças, tabuleiro físico, né? Com peças físicas, nem sempre dá para perceber essas pontinhas. Mas dá para perceber que no rei, na cabeça do rei, sempre tem uma cruz. Tá? O rei sempre que tem uma cruz na coroa, a dama não. Perfeito? Perceba que ao marcar a dama, ó, já marcou todos os lugares que ela pode ir. Então a dama é uma peça que anda para qualquer lado. A dama anda para qualquer lado, porém, sempre em linha reta, quantas casas livres ela quiser. A dama anda sempre em linha reta, quantas casas livres ela quiser e para qualquer lado. Ela só não pode passar por cima dos coleguinhas, tá? Do pessoal do seu mesmo time, da sua mesma equipe. Mas ela pode, então, andar, né? Aqui no caso, na diagonal, para os lados, para a frente, para trás, sem nenhum problema. Tá? Então, assim como essa dama também pode vir aqui e fazer captura. Ela captura
aquilo que está no seu caminho. Também pode ser capturada, não vou fazer agora. Tá? Ela pode ser capturada, e aliás é a peça, depois do rei, é claro, né? A peça mais valiosa do tabuleiro é a dama. A peça mais valiosa do tabuleiro é a dama. Já o rei não tem preço. Quando o rei cai, acabou o jogo. Quando o rei é atacado e não tem como escapar, né, é o xeque-mate e acabou o jogo. Tá? Então as damas podem ir trabalhando, né, para frente, para trás, para os lados, na diagonal, né, do jeito que elas acharem que é prático, né, que é legal, que está dentro aí da sua estratégia de movimentação. Tudo bem? Assim como os cavalos também, ou assim como os bispos. Por enquanto estou só mostrando movimentos assim muito aleatórios, bem perdidos mesmo, né? Não estou mostrando nenhuma jogada, não tentem fazer isso em casa, porque aqui não tem nenhuma lógica do jogo de xadrez, ok? Só estou mexendo peças. Tá? Como última peça, né, a se mostrar, aí nós temos a figura do rei. O rei ele pode andar para qualquer lado que ele quiser, sempre, não preciso nem falar que em linha reta, porque o rei só pode andar uma única casa livre por vez. O rei anda uma única casa livre por vez para qualquer lado. Eu sempre digo assim que aquelas viagens medievais de castelos, né? Então, enquanto a dama viajava com uma comitiva mais rápida e visitava reinos e oferecia acordos e tudo mais, o rei, cada viagem dele era mais lenta, com mais guarda, carregando mais tesouros, e sempre parava para comer, para descansar. Então ele anda um pouquinho para, anda um pouquinho para. E no tabuleiro é mais ou menos isso. Então o rei, ó, eu marquei o rei, ele pode andar para cá, ou na verdade ele não pode andar. Deixa eu eliminar umas peças, né, tirar umas peças do... Vou, por enquanto, movimentar. O rei ele pode vir, né, uma única casa livre por vez, por enquanto. Então, ele pode sair andando aqui pelo tabuleiro, né, do jeito que ele achar prático se movimentar, tá? O movimento agora dos negros. Lembrando que as damas também voltam, elas podem voltar, né? Então o rei ele pode sair saracoteando por aí, mas sempre um único movimento por vez, uma única casa livre, né? E o rei também pode fazer a captura. Então sempre quando o rei é atacado ou não, né, tem uma peça, às vezes a peça não está atacando, mas está próxima dele, ele pode capturar também, né? Se achar que é apropriado, se achar que é bom para o jogo, ele pode, no caso aqui é um cheque, tá? A dama está dando um cheque no rei, e aproveito para explicar o que é cheque. Cheque no xadrez é quando o rei é atacado, porém ele tem como escapar, ele tem como fugir. Cheque-mate já seria quando ele é atacado e não tem escapatória, não tem mais o que fazer. Tá? Mas eu vou explicar melhor isso num outro momento. Mas o rei ele poderia aqui, como é só um cheque, não tem nenhum outro problema, ele pode capturar, né, tranquilamente. Assim como, né, vamos fazer um outro movimento qualquer aqui. Qualquer um dos reis pode capturar, né? Aí nesse caso aqui ele não pode capturar, porque toda vez ele pode capturar. Nesse caso ele foi um cheque, porém essa dama está protegida por um coleguinha dela, que é o bispo, né? Tem um coleguinha protegendo, e eu vou explicar isso depois em um pouco das estratégias, das táticas de jogo, quando eu for mostrar aí algumas ideias de jogo, tá? Nesse caso, só resta ao rei fugir, ou para cá ou para cá. Ele deveria procurar aí um abrigo agora aqui, ou algo assim, tá? Então, essa foi uma aula básica sobre movimentos do xadrez, não exatamente como jogar xadrez, mas como as peças funcionam,
como elas se movimentam, quais são as regrinhas desse movimento, que são muito importantes, são necessários para que você possa começar agora a entender do jogo. O aluno sempre decora primeiro os movimentos das peças e sabe que ele tem que dar cheque, lá tentar capturar o rei. Em geral, eles saem capturando peças, né, como se fosse um jogo de dama, né, se preocupam mais com isso no primeiro momento de jogo, e com o tempo vão entendendo as ideias do jogo, e daí vão para um outro processo daí que eu vou explicar num próximo vídeo, né, que são as ideias do jogo, realmente, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, né? Se gostou aí dessas dicas, das ideias principais, na verdade nem ideias, né, mas de como se movimentam as pessoas, se você entendeu hoje como isso acontece, né, o movimento das peças no tabuleiro, bom, curta esse vídeo aí, compartilhe com seus coleguinhas que também querem entender melhor, querem aprender um pouco sobre o jogo de xadrez, né, indique aí para os seus colegas, veja e reveja várias vezes o vídeo, né, e até mais.